Olá! Esse vídeo será baseado nos conhecimentos do médico americano Dr. Eric Berg. Então, bora começar. Nas palavras dele, hoje nós vamos conversar sobre demência. Mas antes de começar, quero contar uma pequena história que aconteceu quando eu ainda clinicava, a qual tem a ver com alguns sinais que se parecem com demência, mas na verdade não é. Veja, quando você está estressado, cansado ou privado de sono, você pode ter todos os sintomas da demência, mas não ter realmente demência. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é dar ao seu cônjuge ou parceiro um diagnóstico por conta própria, principalmente se ele estiver errado. Há alguns anos atrás, eu atendi um casal no meu consultório, no qual o marido estava apresentando os primeiros sinais de demência. E eu lembro de ter perguntado para ele quando foi que ele percebeu os primeiros sinais. Então ele me disse que não tinha certeza, mas achava que foi quando sua esposa começou a diagnosticá-lo. E aí eu fiquei tipo, entendi. Mas aí, observando os dois sentados ali na minha frente, eu notei que o marido estava com dificuldade em lembrar de certas coisas. E por conta disso, a sua esposa ficava o tempo todo corrigindo ele, dizendo coisas como: você se esqueceu de novo, ou você está trocando as palavras, e etc, etc. E vendo isso, eu fui obrigado a ser extremamente honesto em dizer a ela que isso só faz piorar a situação. Porque se você fica dizendo para a pessoa toda hora que ela está errando em alguma coisa, ela vai continuar cometendo o mesmo erro um monte de vezes. Então o que eu fiz foi puxar a esposa de lado e dizer a ela para fazer o seguinte experimento: deixar seu marido cometer erros e não corrigi-lo de jeito nenhum por apenas uma semana. Então ela seguiu minha recomendação e fez exatamente isso. Quando eles voltaram no meu consultório, uma semana depois, eu fiquei surpreso, porque percebi que ele estava articulado, afiado e nem parecia ter mais nenhuma disfunção cognitiva. Então, eu só queria mencionar isso porque eu não quero que acredite que tenha demência só porque apresentou alguns desses sintomas em algum momento. E se você conhece alguém que tem esses sintomas, considere também que pode ser falta de sono, pode ser os níveis de açúcar no sangue, pode ser um monte de outras coisas e não demência de fato. Bom, dito isso, vamos entender agora o que realmente é demência. A demência é um declínio mental e geralmente o que acontece é que certas partes do seu cérebro atrofiam e se encolhem, especificamente uma estrutura chamada hipocampo, e os primeiros sinais dessa doença são os seguintes. Primeiro, dificuldade em organizar e planejar as coisas. Segundo, alteração de personalidade, que, diga-se de passagem, pode acontecer por inúmeras outras razões. Terceiro, e esse é interessante, constipação. Veja, esse é mais um sintoma que não necessariamente significa que você esteja com demência, mas não deixa de ser um dos primeiros sinais que essa doença apresenta. E isso acontece devido à conexão entre o intestino e o cérebro. O seu intestino é como um segundo cérebro. Para se ter ideia, você tem mais fibras nervosas em seu sistema digestivo do que em sua coluna vertebral. Além disso, muitos problemas cognitivos podem, na verdade, ter origem no seu intestino, pois a microbiota intestinal e todas essas bactérias produzem neurotransmissores e mais serotonina do que o próprio cérebro. E pessoas com Alzheimer ou Parkinson têm uma incidência muito maior de constipação do que alguém que não tem esses problemas. Bom, o quarto sinal é a disfunção sensorial, a qual pode incluir problemas com o olfato, o paladar, a audição, a visão e também o apetite. Todos esses podem ser alguns dos primeiros sinais de declínio cognitivo, e à medida que ele avança cada vez mais, a memória de forma geral e a capacidade de se concentrar são afetadas drasticamente. Quinto sinal: problemas de linguagem. A pessoa com essa doença tem dificuldade em encontrar as palavras certas para dizer o que deseja, repete certas coisas várias vezes ou então mistura as palavras. Além disso, há um sintoma em particular que funciona assim. A pessoa é capaz de falar e formar frases perfeitamente, mas ela é incoerente, ou seja, o que ela diz não faz sentido. E tenho certeza de que isso é extremamente frustrante, porque a pessoa realmente tenta se comunicar bem, mas as palavras simplesmente saem de forma aleatória e desordenada. A maioria desses sintomas na linguagem são causados principalmente pelo fato do hipocampo diminuir. Mas não se preocupe, porque daqui a pouco eu vou te dizer o que fazer caso você ou alguém que conheça esteja com esse problema.
O sexto sinal de demência é a desorientação em lugares novos. Por exemplo, a pessoa vai para um bairro novo e não consegue de forma alguma encontrar uma loja ou casa específica que está procurando. Isso acontece porque todos nós temos uma espécie de GPS no cérebro que permite localizar onde exatamente estamos no espaço. E quando esse mecanismo falha, você basicamente perde a sua orientação e não consegue descobrir onde está. Portanto, se você ou alguém que conhece passa por um problema assim com frequência, isso pode ser um dos primeiros sinais de demência. Bom, a parte boa é que agora eu vou te mostrar 8 coisas que você precisa fazer para corrigir isso antes que esse problema fique avançado. E o melhor momento para corrigir isso é agora, nessas fases iniciais, porque se você esperar, esse problema pode ficar extremamente avançado e já não terá mais muito o que fazer. Mas antes disso, é importante notar que ainda há uma certa negligência na medicina com relação ao impacto que a dieta tem sobre essa parte tão importante do corpo, que é o cérebro. Pois muitas vezes eles costumam linkar esses problemas cerebrais à genética, ao estresse ou a algo que simplesmente acontece e não há nada que você possa fazer. Mas a verdade é que, se ajustada cedo o suficiente, a sua dieta é o fator fundamental para não só prevenir, como até reverter a demência. Bom, então vamos lá. A primeira coisa a se saber é o que exatamente pode fazer com que o hipocampo diminua. E uma coisa que é muito comum causar problemas nessa região é a deficiência de tiamina, que é basicamente uma deficiência de vitamina B1. Geralmente, esse tipo de deficiência pode acontecer em decorrência do consumo de álcool, mas também pode acabar acontecendo quando você está fazendo uma dieta muito rica em carboidratos. Isso porque quanto mais carboidrato você come, mais vitamina B1 seu corpo utiliza, pois ele precisa dela para metabolizá-los. E o mesmo vale para bebidas alcoólicas. Quanto mais você bebe, mais vitamina B1 você precisa. Portanto, a primeira dica para prevenir a demência é começar a ingerir vitamina B1, a qual é encontrada em abundância na levedura nutricional. Só é necessário ter um pouco de cuidado para não comprar aquelas que são fortificadas com vitaminas sintéticas, pois apesar de até funcionarem a curto prazo, essas vitaminas sintéticas não são uma boa solução a longo prazo. Além disso, é claro, é bom que você também previna a deficiência de vitamina B1 parando de beber álcool e consumindo menos carboidratos durante o dia, a não ser aqueles que vêm de fontes vegetais. Dica número 2. Cuide do seu microbioma intestinal. Em diversas pesquisas sobre Alzheimer e Parkinson, uma coisa que parece estar sempre presente nos pacientes com essas doenças é a carência de diversidade no microbioma deles e a inflamação intestinal. Portanto, é extremamente importante dar um jeito de aumentar a diversidade do microbioma, e uma das melhores maneiras de se fazer isso é começar a consumir diferentes tipos de vegetais com frequência. E quando digo diferentes tipos de vegetais, quero dizer também que não é o suficiente comer apenas um tipo de forma frequente, como salada, por exemplo, pois você precisa de diferentes tipos de vegetais com diferentes tipos de fibras e fitoquímicos para que isso possa fortalecer diferentes cepas. Bom, essa é uma maneira. Agora, uma outra maneira de se fazer isso é através do jejum, pois o jejum aumenta a diversidade do microbioma. Isso pode parecer contraintuitivo, pois a maioria de nós pensaria que, ao privar nossos micro-organismos de alimento, eles ficariam fracos, mas é o contrário. Isso, na verdade, faz com que eles fiquem fortes, e assim, novas cepas surgem e prosperam. E isso nada mais é que um mecanismo de sobrevivência do corpo que evoluiu no decorrer de milhares de anos. Outra coisa importante de se saber é que o intestino e o cérebro são bidirecionais, pois eles trocam informações através do nervo vago. Portanto, se você tem algum problema no cérebro, é bem provável que também tenha algum problema no intestino e vice-versa, pois uma boa quantidade dos neurotransmissores e das vitaminas do complexo B é produzida pela sua microbiota. Além disso, há boas pesquisas mostrando que quando as pessoas cortam o glúten da dieta, há uma melhoria significativa no quadro de demência. Então sim, o glúten pode contribuir com essa doença. Fora isso, outro ponto importante é evitar o consumo de alimentos transgênicos, que nada mais são que alimentos geneticamente modificados, como alguns tipos de grãos, por exemplo. Isso porque esses alimentos são expostos a um herbicida chamado glifosato, o qual não faz nada bem para o cérebro.
Afinal, da mesma forma que ele é capaz de destruir micro-organismos no solo, ele também pode prejudicar nossa própria microbiota. Então, sempre que possível, opte por consumir alimentos orgânicos. Dica número 3. Consuma brotos. Algumas pesquisas apontam diversos benefícios para o consumo de brotos, como por exemplo os de brócolis, pois contém sulforafano. Isso porque, embora as sementes de onde eles vêm sejam pouco nutritivas e meio chatas de digerir, ao brotar, elas viram um ótimo combo de nutrientes. Portanto, se consumir brotos com frequência, você não só estará obtendo alguns dos melhores nutrientes que uma planta pode oferecer, como também estará ingerindo certos fitoquímicos que, além de serem anticancerígenos, também são superalimentos para o seu cérebro. Dessa forma, o sulforafano presente nos brotos de brócolis é algo fantástico para combater qualquer tipo de distúrbio neurodegenerativo. E como se não bastasse, os brotos também são muito bons para o intestino, o que é uma ótima notícia para pessoas com Alzheimer e Parkinson, já que muitas delas apresentam um problema conhecido como intestino permeável. Portanto, inclua brotos na sua salada regularmente, pois eles são poderosos e muito baratos para serem cultivados por você mesmo. Dica número 4. Aumente sua produção de cetonas. O papel das cetonas é servir como uma fonte alternativa de energia para o corpo quando a ingestão de carboidratos é limitada. Então são produzidas a partir da quebra de gordura e podem ser usadas pelo cérebro e outros tecidos como combustível quando a glicose está em falta. E esse é um processo que ocorre tanto em dietas cetogênicas quanto em períodos de jejum prolongado. Mas o importante aqui é que as cetonas ajudam a evitar danos no cérebro e alimentam diretamente os neurônios. Isso porque, se analisarmos o que está acontecendo com o hipocampo de uma pessoa com início de demência, veremos que está ocorrendo uma destruição das células cerebrais. E para restaurar isso, é necessário alimentar essas células para que elas se fortaleçam, já que aparentemente o cérebro não está recebendo combustível através da glicose. Então é por isso que alimentá-lo com cetonas pode fazê-lo prosperar. Portanto, seja lá qual for o estágio de demência em que a pessoa se encontra, ela precisa fazer jejum intermitente e jejum prolongado periódico, pois isso trará grandes benefícios por duas razões. Primeira, seu corpo irá produzir muito mais cetonas do que produziria em qualquer dieta com pouco carboidratos. E segunda, isso irá regular todos os fatores genéticos que apoiam o cérebro. Bom, além disso, também recomendo consumir óleo MCT e, se preferir, você também pode consumir cetonas exógenas, as quais são vendidas na forma de suplementos. Tomando uma colher de sopa de óleo MCT 2 vezes ao dia, você beneficiará o seu cérebro tremendamente. Outra coisa que apresenta benefícios bastante significativos em pacientes com demência é o ginkgo biloba, especificamente o extrato EGB 761, pois ao que tudo mostra, esse extrato oferece uma proteção neural significativa para o cérebro. Dica número 6. Consuma o cogumelo juba de leão. Alguns cogumelos são simplesmente fascinantes, mas algumas pesquisas feitas sobre o cogumelo juba de leão são realmente fora de série no que se refere ao impacto que ele causa na função cognitiva, pois ele é capaz de trazer benefícios enormes para o cérebro. A 7ª dica será composta por várias coisas para ficar mais rápido, começando por consumir ômega 3. Mais especificamente o DHA, que é encontrado em peixes gordos e suplementos de óleo de peixe, especialmente o óleo de fígado de bacalhau. Outra coisa importante é a vitamina D, o zinco e, claro, não podemos nos esquecer dele, o exercício físico, pois ele aumenta a oxigenação do cérebro e traz inúmeros outros benefícios. E por último, o sono, pois não há algo tão benéfico para o cérebro quanto uma noite bem dormida. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.